Bom dia, gente. Eu já tava com saudade de vocês. Essa live era para ter acontecido na sexta, mas como vocês sabem, eu estava doente, estava com febre. Na verdade, eu fiz quarta e quinta live com febre. Sexta, eu precisei fazer uma pausa e descansar. E para quem tava perguntando aí o que eu tinha, eu acho que era só isso mesmo. Necessidade de uma pausa para descansar. Mas descansei, estou bem. E hoje a gente vai então falar sobre como desenvolver o nosso poder de execução. Quantas vezes, você começou alguma coisa e não terminou? Quantos projetos você começou, ou falou que queria começar e não conseguiu concluir? Quantas vezes você prometeu para você mesma que dessa vez vai e não foi? Quando a gente fala em execução ou não conseguir executar, não é falta de tempo. A gente tem muito essa coisa de eu não fiz tal coisa porque eu não tenho tempo. Não, é falta de prioridade. Por quê? Porque o tempo, ele vai passar do mesmo jeito e ele é igual para todo mundo. A diferença é o como a gente escolhe passar esse tempo. E quando eu falo de prioridade, esse final de semana, por exemplo, eu passei o final de semana inteiro em imersão, estudando. Por quê? Porque a minha prioridade é buscar excelência na minha entrega com vocês. É estar sempre aprendendo mais para ter mais para entregar, para ter mais o que melhorar. E a minha prioridade foi essa este final de semana. Poderia escolher não participar e ficar descansando? Poderia. Aí vem a questão de escolha e prioridade. E aí eu poderia dizer, eu não tenho tempo, final de semana eu quero descansar. Porém, eu escolhi, eu dei prioridade por me capacitar, por melhorar minha entrega e mergulhar no estudo. E aí, eu convidei uma pessoa para participar comigo e ela prontamente foi e participou. E aí, ontem, depois que finalizou os estudos, ela comentou comigo. A gente tava conversando, sobre algumas coisas aprendidas e tal, e ela falou assim pra mim: nossa, tu acredita mais em mim do que eu mesma. E eu vou dizer pra vocês, muitas mentoradas, muitas alunas minhas me dizem isso: tu acredita muito mais em mim do que eu mesma. Eu ouço muito essa frase. Mas não é que eu acredito mais em você do que você mesma. É porque eu consigo ter uma visão de coisas que eu já passei que talvez você ainda não tenha passado. Então, quando eu vejo uma mulher travada, paralisada, cheia de potencial e sem resultado, eu sei o caminho que ela tem nas mãos dela para trilhar e para sair desse lugar. Porque eu já fui essa mulher, porque eu já trilhei esse caminho. E quando eu convido uma pessoa para passar um final de semana estudando e ela prontamente está disposta e pega a oportunidade ali com unhas e dentes e vai, ela está me mostrando que ela está pronta para passar por esse caminho. Então não é que eu acredito mais nela do que ela mesma. É porque ela está mostrando que ela está priorizando mudar, transformar a vida dela, porque ela está tendo essa disposição. E execução é isso, A gente precisa de disposição. Eu sempre falo, para qualquer coisa que tu for fazer, a principal coisa que tu precisa para ter sucesso é disposição. Não importa o tanto de conhecimento que tu tem, não importa o tanto de experiência que tu tem. Se tu tiver disposição, tu tem tudo. Porque uma pessoa disposta, o que ela não sabe, ela busca saber.
ela se esforça, ela é aberta a descobrir o que ela precisa descobrir, a se capacitar para o que ela precisa se capacitar. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que você escolha ser uma pessoa disposta. O que tu não executa apodrece lá na gaveta dos sonhos. Eu digo que sonho que só se sonha vira pesadelo. Os sonhos, eles foram feitos pra gente realizar, né? E o objetivo de eu trazer tudo isso aqui pra vocês realmente é de mexer aí um pouquinho na dor que eu sei que tu sente de não executar o que tu precisa executar. Por quê? Porque a única maneira de tu se tornar o que tu quer se tornar é executando. Bom dia, Araci! E aí, agora a gente vai falar aqui algumas verdades sobre execução. Execução não é um dom. Não é assim, eu nasci uma pessoa executora. Não, na verdade, todos nós nascemos executores. Porém, a gente está usando essa capacidade de execução que a gente tem? Muitas vezes não, né? Na maioria das vezes não. E execução é treino. Treino. Quando tu entende que executar o que precisa ser executado vai te levando ali para os resultados que tu quer, cada vez tu vai ser uma pessoa mais executora. Ideias, elas não mudam vida. Agora, ideias executadas, sim. Nunca aconteceu com vocês de vocês terem tido assim uma ideia muito boa e por algum motivo, talvez por alguma trava, por medo, por buscar a perfeição ou sei lá, por qualquer outro motivo, você não executou? E logo você viu alguém executando aquela ideia. E aí tu olhou e pensou, nossa, olha lá, a fulana tá fazendo aquilo que eu tava com ideia de fazer e não fiz. E aí tu vê que tu perdeu uma oportunidade. A falta de execução traz essas perdas. Perda de tempo, perda de resultado, perda de oportunidades. Uma ideia que não é executada, uma ideia sem execução, é que nem um carro de última geração, lindo, parado numa garagem sem combustível. É lindo, a gente sabe que ele é forte, que ele é potente, que ele é de última geração, mas ele não vai servir para nada. Para pegar uma estrada e viajar ele vai ser inútil, porque ele tá ali sem gasolina. Quando a gente não executa, a gente é que nem esse carro. E aí a gente fica ali parado e dói, né? O pior é isso. Porque eu digo assim, se a pessoa é acomodada, se ela tá satisfeita com a vida que ela tá, ela não executa, ela não faz as coisas, ela se conforma com o que ela já tem e tá tudo bem, não dói. E tá tudo bem também se é a escolha da pessoa. O problema é quando tu tem uma visão, tu sabe que tu tem capacidade, tu tem coisas que tu quer realizar e tu não tá fazendo o que tu precisa fazer para realizar. Aí a gente tem um grande problema aqui, porque quanto mais o tempo passa, mais vai doer. E quanto mais o tempo passa, menos tempo tu tem de alcançar aquilo que tu quer. E aí, às vezes, a gente fica se iludindo, né? Então, eu vou esperar pra quando tal coisa acontecer. E aí, sei lá, aí tu pensa que tu precisa de mais um curso. Não, mas preciso... Esse curso aqui vai resolver. Não. Agora vai, né? Aquele agora vai que eu falei lá no início. E tu não precisa de mais um curso.
tu precisa de mais coragem para aplicar aquilo que tu já sabe. Esses dias eu li uma frase que dizia assim: onde você estaria se você aplicasse cada anotação que você já fez? Sabe quando tu tá estudando, tá assistindo um curso, uma palestra, uma aula, uma live, e tu faz ali anotações que fazem total sentido pra ti? Tu pensa, nossa, eu vou fazer isso aqui, muito bom, e tu não faz? Quantas anotações dessas tu tem aí que tu não tirou do papel? E se tu tivesse tirado do papel? Será que os teus resultados seriam diferentes hoje? Eu tenho certeza que sim. Porque não é o quanto de conhecimento que tu tem, é o quanto de conhecimento que tu tem e que tu aplica que vai fazer diferença nos teus resultados. Uma pessoa com muito conhecimento que não aplica esses conhecimentos, ela tá no mesmo nível de uma pessoa que não estudou nada. Vocês já pensaram nisso? Ok, vamos lá. E aqui, depois de trazer aqui, de mexer um pouquinho nessa ferida, que é preciso a gente mexer, porque às vezes precisa doer pra gente parar de se conformar. Dar aquele basta. Não, chega, deu, faz sentido, é isso aí mesmo. A partir de hoje eu vou fazer diferente. E aí, eu vou trazer aqui agora pra vocês os maiores, né? Os 3 maiores inimigos da execução. Porque se esses 3 aqui te acompanham, vai ser muito difícil tu conseguir executar. Mas a gente tá aqui justamente pra sair desse lugar, né? O primeiro deles é o perfeccionismo, que eu até já tinha citado aqui antes. Sabe quando tu trava porque tu fica ali esperando o momento certo? Só que esse momento certo a gente sabe que nunca vai existir. A gente fica se contando aquela historinha, né? Quem espera a perfeição morre na estagnação. Primeiro porque perfeição não existe. Isso é uma das coisas que você acho que mais ouvem eu dizer aqui. Só que como eu disse, né? Existem 2 maneiras da gente reprogramar uma mente, da gente destravar os bloqueios que tu tem. Ou por um impacto muito grande, ou por repetição. E eu vou dizer que esses 3 que eu trago aqui, eles precisam dos 2. Precisam de impacto, então precisa que eu traga algumas coisas aqui, te fale algumas coisas que talvez sejam até ruins de ouvir, mas para te dar aquela acordada, sabe? E também a repetição. E é por isso que vocês me ouvem tanto falar aqui. Eu faço live aqui todos os dias e tem várias coisas que vocês vão ver quase todos os dias eu repetindo aqui. Porque é essa repetição que vai destravando aí a tua mente. Vai chegar um dia que vai virar, certo? Então entendam o porquê de muitas coisas eu repetir aqui. É porque eu estou pensando no resultado de vocês mesmo, tá? E como eu falei, né, o momento certo ele nunca vai existir. Quem espera pela perfeição morre estagnado, nunca vai sair do lugar. Existe sim tu começar com o que tu tem. Então pega esse conhecimento que tu já tem e aplica, e melhora, e faz de novo, e repete. Não tem como tu dizer, por exemplo, que não sabe algo ou que não está pronto para algo sem repetir aquilo pelo menos umas 100 vezes. Tem dificuldade de fazer live? Vem cá, te proponho a fazer live todos os dias, que nem eu tô fazendo aqui. Faz 100 lives. Eu quero ver se tu não vai desenvolver aí a tua habilidade de fazer live. Eu não sei quantas lives eu já fiz na vida. Não sei, porque teve uma outra época que eu fiz lives todos os dias aqui também. E foi bem desafiador pra mim, porque foi justamente bem no início, quando eu ainda não era muito acostumada a fazer live. Então eu me propus, vim cá, comecei a fazer lives todos os dias. E hoje pra mim, fazer live é algo muito tranquilo. Mas assim, não tenho ideia de quantas lives eu já fiz. Eu sei que agora
esse meu propósito aqui de fazer lives todos os dias não tem data para terminar. Então vocês vão me ver muito aqui todas as manhãs. O outro inimigo da execução é a famosa procrastinação. A procrastinação é uma fuga ali disfarçada. Tem muita gente que confunde procrastinação com preguiça. Mas não, procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Por quê? Deixa eu explicar aqui a diferença. O que é preguiça? Hoje é domingo, eu não quero fazer nada. Eu vou ficar o dia inteiro no sofá, assistindo filme, não quero fazer nada. E a pessoa passa ali o dia inteiro no sofá, descansa, olhando filme, não faz nada. Acabou o domingo, tudo ok, tudo certo. Isso é preguiça, sabe? Hoje tô com preguiça, não vou fazer nada. Agora, quando a pessoa deixa de fazer as coisas, e pode ser que até fique no sofá o dia inteiro assistindo TV, por exemplo, mas ali ela tá com sentimento de teria que estar fazendo tal coisa para alcançar tal resultado que eu quero e não estou fazendo. E isso dói. Isso é procrastinação. Procrastinação é quando tu deixa de fazer as coisas para realizar aquilo que tu mais quer. E por não fazer, dói. E muitas vezes tu sabe o que tu precisa fazer, tu quer fazer e sem nem saber explicar como tu não consegue. Por quê? A procrastinação, ela não é o problema. A procrastinação, ela é o resultado de um problema. E se tu tá nesse nível aí, precisa de ajuda. Por quê? Existem bloqueios aí que estão te travando, que estão te impedindo de agir. É uma proteção. É como se essa procrastinação viesse para te proteger de alguma dor que tu tem medo de sentir. Então, vou dar um exemplo. Queria fazer lives todos os dias, que é o exemplo que eu dei aqui. Mas eu morro de medo de me expor, de passar vergonha, de ser julgada. Eu morro de medo do que vão falar. Para não passar por esse sentimento, talvez de julgamento, de não ser compreendida, de passar vergonha, tu procrastina, tu foge de passar por isso. Então, tu não foge da live, tu foge do resultado que essa live pode trazer. Só que, como eu falei aqui em uma live esses dias, onde a gente falou sobre o medo, esse medo, ele é muito enganoso. Porque se tu fizer uma live, independente do que acontecer, tu vai passar por ele, tu vai pra live, não vai acontecer nada. E se alguém te julgar? E se alguém te falar alguma coisa? O que vai mudar na tua vida? Primeiro, porque geralmente o que a pessoa traz ali, uma pessoa que vem ali numa live e te julga, e te xinga, e te fala qualquer coisa, o problema é ela com ela mesma. Ela tá só colocando pra fora algo que tu despertou nela. É uma dor que ela tem, um problema que ela tem com ela mesma. Às vezes, é alguém que gostaria muito de se expor, de fazer live, de ter a coragem que tu tá tendo e ela não tem. E aí, sem saber como reagir àquela dor que ela tá sentindo, ela acaba querendo agredir, falar. Ela com ela. Tu ter essa percepção já começa a te tirar um pouco aí dessa carga. Entenda que qualquer que seja a tua trava, tu precisa passar por ela para destravar. Não tem como. É que nem assim, tu tem um cadeado fechado. Concorda comigo que para abrir esse cadeado tu precisa pegar o cadeado, virar a chave e abrir ele? É mais ou menos isso que tu vai ter que fazer. Se tu tem trava, por exemplo, de fazer live, tu vai precisar fazer lives para destravar.
Nas primeiras vezes que eu fiz live foi horrível pra mim. Eu queria fazer, eu tinha vontade, mas eu pensei, não, eu vou enfrentar, porque eu já tinha esse conhecimento, sabia que eu precisava desbloquear isso. Foi muito difícil, muito desconfortável. E não foi só a primeira que foi ruim, várias depois foram ruins. Hoje é super tranquilo. Não aconteceu nada, não morri, passei um pouquinho mal lá nas primeiras, mas tudo certo. Entendem? Então vocês precisam ver aí, o que tá travando, o que tu tá procrastinando, o que tu quer realizar e que ações tu precisa fazer para realizar que tu não tá conseguindo. E tu vai ter que enfrentar. Só que daí eu sempre falo, né? Ter alguém para te conduzir e te ajudar o como tu vai passar por isso muda tudo. Por quê? Porque não é simplesmente, tenho medo de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. Não. Precisa ali de um preparo, de um preparo emocional mesmo para te conseguir sustentar isso no longo prazo. Então precisa de ações pequenas, gradativas. Enquanto tu vai te fortalecendo, tu vai ganhando segurança, tu vai treinando e aí vai se tornar algo fácil para ti. E só de tu saber que tem alguém ali contigo, te mostrando o caminho, te dizendo, vão ter essas pedras aqui. Tu vai passar por isso, tu já vai preparada, sabendo. É muito diferente do que tu ir às escuras sem saber o que te espera e como lidar com isso que te espera. O terceiro inimigo da execução é tu buscar por uma motivação eterna. Gente, eu recebo tanta caixinha de pergunta com as pessoas me perguntando assim, como que faz para ter motivação? E aí, que não existe isso, gente. É muito mais fácil a gente ter dias desmotivadas do que motivadas. A gente é humano, né? A gente tem picos emocionais. Um dia a gente tá feliz, outro dia a gente tá triste, outro dia a gente tá empolgado, outro dia a gente já tá mais, né, com a bateria um pouco fraca. E não tem como. A motivação, ela é volátil. Ela vem e vai muito rapidamente. Se tu esperar para realizar o que tu precisa, para executar o que tu precisa, só quando tu estiver motivada, a chance de dar certo é quase nula. Por quê? Justamente por isso. Tu não precisa de motivação. Entenda e grava isso de uma vez por todas. O que tu precisa para conseguir executar o que tu precisa executar não é motivação. É determinação. Uma mulher determinada, ela faz o que precisa fazer independente de se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se tem sol, se tá motivada. Independente. Porque tu entende que para alcançar aquilo que tu quer, tu precisa fazer isso, isso, isso. E tu vai lá e faz. E eu diria aqui que um dos pontos mais importantes, quando a gente fala aqui de motivação e de determinação principalmente, é o seguinte. Que vai ter dias sim que tu vai estar ruim, que tu não vai estar bem, que vai ser bem difícil fazer o que tu tem para fazer naquele dia. Só que mesmo nesses piores dias, eu te convido a entender que tu precisa fazer o mínimo possível. Qual é o teu mínimo possível das ações que tu tem que fazer sempre para alcançar aquele resultado que tu quer, que tu vai escolher fazer. Então tu já deixa isso estipulado. Eu tenho 3 prioridades todos os dias para alcançar esse resultado que eu quero. Na pior das hipóteses, essa uma aqui eu vou fazer. Entendem? Então, tu vai sempre buscar fazer as 3. Mas na pior das possibilidades, no pior acontecimento que for, uma delas tu vai fazer. Tu não pode passar o teu dia sem fazer pelo menos o mínimo possível para alcançar aquele teu sonho. E isso é uma coisa que muda tudo na tua vida.
Por quê? Porque tu vai ter aquele sentimento de, nossa, não tava bem, tava passando por isso, por isso e por isso, mas eu fui lá e fiz o meu mínimo possível, sabe? Eu me esforcei. E ok, amanhã as coisas vão estar melhores, vão estar resolvidas, vou estar mais calma. Aí eu vou lá e sigo aqui o planejamento, certo? Ok, e agora, trouxe os 3 maiores inimigos, agora eu quero trazer aqui 3 chaves práticas para te entender como destravar aí essa tua execução. A primeira delas é que tu precisa ter clareza. A gente não executa nada muito vago. Não, tá vago, tu não tem clareza, tu não estruturou ali o que tu quer, tu não colocou no papel, tu não organizou, tu não separou o que são as prioridades. Bom dia, Denise! Tu não vai realizar. Se a tua meta é vaga, a tua execução é nula. Então, tu precisa de clareza. Então, como é que a gente tem clareza? Primeiro lugar, tu precisa te conhecer. Tu precisa saber as travas que tu tem. Pra mim, isso é primordial. Se tu tá perdida, travada, eu acho que é difícil tu conseguir realizar algo. Então, busca ajuda, busca te conhecer, entender como que tu funciona, o que funciona pra ti. E aí, tu vai destravando e vai entendendo. Não apareceu, Denise? Ó, o Instagram não está montando como sempre. Isso que bom que tu veio. E aí, depois de tu te conhecer, de tu começar a entender ali as travas que tu tem, saber as pedras no caminho, aprender a gerenciar, entender onde tu quer chegar, que ações tu precisa fazer para chegar lá. Colocar essas ações em atividades que tu vai estipular como prioridades no teu dia e fazer. Independente da tua motivação, como eu falei, e sempre buscando, naqueles dias mais difíceis, fazer pelo menos uma. A mínima possível, para te não deixar de bater o cartão com o teu sonho ali, pelo menos nem um dia, sabe? Na semana passada, que eu tava com febre, no primeiro dia que eu tava com febre, minha assistente perguntou, vai desmarcar a live, vai repousar? Não, tá marcado, vou fazer. Fiz. Segundo, era com a Denise, e a Denise, quem sabe a gente deixa, faz outro dia. Eu disse, não, vamos fazer. No terceiro, realmente, eu estava pior, eu vi que eu precisava fazer uma pausa e descansar. Ok, pausei, descansei, não fiz a live, mas o meu mínimo possível eu fiz. Eu tinha coisas para resolver no off com a minha assistente, passar para ela, passei, fiz algumas coisas e fui descansar, porque eu entendi que eu precisava daquela pausa. Mas entendem que eu não coloquei meu sonho de lado, eu não coloquei ali as minhas prioridades de lado e simplesmente, não vou fazer nada hoje. Por quê? Porque eu tenho essa clareza. E vou dizer para vocês que eu só comecei a ter resultados reais depois que eu comecei a de fato executar, que é o que a gente está falando aqui hoje. Um passo por dia constrói mais do que milhões de passos em um ano. Por quê? Passos grandes, só que muito espaçados entre um e outro, dificilmente vão te levar para o resultado que tu quer. Então, se tu resolver assim, eu vou uma vez por semana só fazer isso aqui, vai ser difícil. Depende, né, o que for. Mas para 99% dos projetos que tu precisa realizar, vai ser difícil tu chegar no resultado. Agora, o que eu quero é grande. Mas eu entendo que eu posso dividir em etapas menores e fazer um pouco todos os dias. Esse pouco todos os dias e até aquele mínimo possível que em alguns dias tu vai ter que ajustar, vão te levar para o resultado que tu quer. E quando tu entende isso, a gente tem o costume
de menosprezar pequenos passos. Só que são os pequenos passos que eles vão te dar sustentação para te continuar. Se tu escolher fazer algo muito grandioso, durante 7 dias, todos os dias, muitas coisas, tu não vai conseguir continuar, porque tu vai cansar, tu vai ficar esgotado e tu não vai conseguir sustentar no longo prazo. Agora, se tu começa com passos menores, mas tu faz todos os dias e tu continua, dentro de um ano, tu não imagina o resultado que tu vai ter na tua vida. E isso faz toda a diferença. Pra mim fez toda a diferença. Porque eu olhava às vezes pro resultado que eu queria e eu pensava que eu precisava fazer muito todos os dias. Quando eu entendi que eu tinha que pegar esse muito, entender como que eu poderia distribuir ele, dar um prazo, né? Porque às vezes a gente também fica muito fora da realidade. Às vezes um sonho que tu quer realizar, precisa, sei lá, de 2, 3, 4, às vezes 5 anos para realizar. Só que tu quer realizar em um ano. E não é possível. É fora da realidade. E aí se tu entende, não, peraí, para eu realizar esse sonho que eu quero aqui, eu vou precisar de uns 3 anos. E tu pegar esse sonho e me dividir nos 3 anos, dividir nos meses, dividir nas semanas, dividir nos dias. Talvez tu olhe para o que tu precisa fazer ali todos os dias e vai achar que é até bobo. Só que esse bobo vai te fazer chegar lá naquele resultado que tu quer daqui a 3 anos. E muitas vezes isso vai acontecer antes desse prazo. Por quê? Porque tu vai te fortalecendo. Quanto mais tu te fortalece, quando tu vai caminhando, o caminho vai se abrindo. E tem coisas que para ti hoje são desconhecidas, que nesse caminho tu vai conhecer e entender. Tu vai conhecer pessoas, tu vai aprender ferramentas que vão encurtar o teu caminho. E aqui é muito importante a gente olhar para essa questão, né? Porque às vezes tu quer encurtar o caminho com atalhos para enganar a ti mesmo. Só que existem, eu diria que a execução com clareza, ela vai ser um atalho que vai fazer tu chegar mais rápido, sim. O terceiro é a responsabilidade externa. O que é responsabilidade externa? Quando você cria compromissos com outras pessoas, tu acaba meio que te forçando a cumprir. Porque quando tu fala só pra ti, a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa, muitas vezes tu vai dizer, ninguém sabe, ninguém vai cobrar, amanhã eu faço. Quando eu decidi voltar a fazer lives aqui todos os dias, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu entendi que a partir de tal dia eu ia começar a fazer as lives, né? Fui ali ajustando questões de horário, tanto que antes eu fazia meio-dia, agora eu tô fazendo às 9, para conseguir manter. E fui entendendo, né? Fui vendo ali como que eu ia fazer, de que assuntos eu ia falar, fui montando a programação. Abri um stories e vim aqui e falei, pessoal, a partir de semana que vem vai ter live aqui todos os dias. O que foi isso que eu fiz? Eu assumi aqui um compromisso com vocês para me certificar de que na semana que vem eu iniciaria as lives. Por quê? Porque eu já queria estar fazendo isso antes. Porque era só eu que sabia, eu tava meio que empurrando para frente, por ter muitas demandas, por ter muitas coisas, e de fato eu tenho. Mas concordam comigo que 30, 40 minutos, se eu me organizo, eu consigo fazer uma live todos os dias? E assim tá sendo. Mas por quê? Porque de fato eu assumi aqui um compromisso, né? Uma responsabilidade externa. Quem não presta contas a ninguém se sabota em silêncio. Porque é muito mais fácil. Se tu não falou pra ninguém, ninguém vai saber, ninguém vai cobrar. Como eu falei aqui, havia chances das pessoas virem me perguntar, tá, e aí, as lives que tu falou, não vai ter? E aí? Eu tinha pessoas pra me cobrar. Não precisou, né? Fui lá, vim cá e cumpri. E assim é, gente. Assim é.
E eu quero que vocês entendam, pra gente finalizar aqui, que execução não é sobre fazer muito. Execução é sobre fazer até o fim. É fazer todos os dias. Se algum dia tu falhar, tu retomar. Não é não falhar, é muito pelo contrário. O sucesso, ele é justamente quando mesmo falhando, mesmo errando, mesmo tendo dificuldades no caminho, tu continua. Então, execução não é sobre fazer muito, é sobre fazer até o fim. Eu sempre digo, né, o maior desafio das pessoas não é fazer, é concluir. Aliás, não é começar, é concluir, né? Quem executa, constrói. Quem fica ali esperando, desiste. Desanima mesmo, né? E aí aqui pra finalizar, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, que eu quero que tu pegue ela pra ti e te responda. Eu quero que tu pegue a bola, vou jogar a bola aí, tu pega. Tu vai continuar, ou melhor, até quando? Até quando tu vai continuar acumulando planos? Ou tu vai, a partir de hoje, escolher executar o que tu já sabe que tu precisa executar? E aí, eu quero te trazer aqui que se tu não sabe, se tu tá perdida, eu sei que a vida que eu tô não tá legal, não quero mais viver assim, tô me sentindo perdida, mas eu não sei nem por onde começar. Começa por você. Quando tu parar e olhar pra dentro de ti, buscar te conhecer e entender o porquê que tu tá perdida, a partir daí tu vai entender pra onde tu quer ir, o que tu quer fazer e principalmente o que tu precisa fazer pra chegar nesse lugar que tu deseja. Certo, gente? Eu espero que vocês aproveitem aqui essa reflexão. De fato, busquem hoje. O que hoje? Qual é o mínimo possível hoje para alcançar aquele resultado que tu quer, que tu pode fazer? E faça. E como eu falei, se tu sente que tu tá muito perdida, que tu tá muito bloqueada, que tu precisa de ajuda, me chama no direct. Vai lá na minha bio, tem lá o formulário de atendimento individual. Preenche. O preencher lá é gratuito. Eu te chamo para uma sessão diagnóstica, que também é gratuita, para eu te conhecer, para eu te entender e para a gente juntas ver o que tu precisa para sair desse lugar aí que tu tá. Se é de uma sessão, se é de uma análise de temperamento, se é de um processo de desbloqueio emocional. Olha, eu vou dizer para vocês que muita gente vem para essa sessão diagnóstica e só de passar pela sessão diagnóstica já sai com outra cabeça, com outra percepção e já sai destravando. Certo, gente? Eu não quero prolongar aqui. As nossas lives não é para passar de 30 a 40 minutos. Amanhã a gente tá aqui de novo. E eu até queria dizer aqui para vocês qual é o assunto de amanhã. E vocês acreditam que eu esqueci? Mas eu vou olhar aqui. Amanhã a gente vai falar sobre... O que será que é amanhã? Vamos ver. Amanhã nós vamos falar sobre... vocês vão gostar. Entenda como cada ferida emocional te faz procrastinar. A gente falou da procrastinação aqui hoje, né? Então amanhã a gente vai entender como cada ferida emocional fazem você procrastinar. E aí você já vai entendendo aí qual a ferida emocional que talvez tu tenha, que tá te travando, que tá te impedindo de agir, que está te protegendo, certo? Um beijo no coração, você tem uma semana incrível, abençoada e amanhã a gente tá aqui juntas de novo. Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus.